Saudações, servidoras e servidores do INSS. Eu sou o David Christian, trabalhador do INSS em Sergipe, Aracaju. Tivemos hoje, com o consórcio de sindicatos da base da Seguridade Social, filiados à CUT, reunião com o presidente do INSS, o novo presidente do INSS, Oliveira. E os membros desses sindicatos presentes hoje na reunião estavam o Sindprev Sergipe, o Sinsp de São Paulo, o Sindprev DF, o Sindprev de Alagoas, o Sindprev da Paraíba, do Sindicep do Mato Grosso do Sul e as oposições do Ceará e do Espírito Santo. A reunião foi para a gente apresentar as principais pautas aí de reivindicação da nossa base, da nossa categoria, que foram as seguintes. O primeiro ponto que a gente tratou foi do concurso público, onde passamos a necessidade da urgência do concurso público e, em resposta, o INSS passou que está em tratativa com o Ministério da Economia e que talvez não consiga as 7.500 vagas que foram pedidas pela antiga diretoria, mas que ele estava achando que sim, teria algumas vagas aí disponível para o INSS. Fomos muito claros da necessidade da reposição da força de trabalho, que está precária há muito tempo. Precisamos de muitos servidores para dar conta da nossa demanda. Em resposta foi o que o INSS nos passou. Outro ponto que a gente tocou foi o Comitê Gestor da Carreira. Mais uma vez fizemos uma fala bastante contundente da necessidade de se cumprir esse acordo de greve, que é a implantação do Comitê Gestor. O INSS nos passou que tem a minuta, que inclusive foi discutida com nós, a minuta do Comitê Gestor, e que ela está no Ministério da Economia, e que seria feito gestão política junto ao Ministério para que se destravasse essa pauta e que a gente já conseguisse implantar aí o Comitê Gestor. Também discutimos aí sobre o PLP 189, aquele PLP que transforma aí o INSS na unidade gestora única. Nesse ponto, a gente colocou da importância de que seja feita a alteração naquela redação que foi encaminhada para o Congresso. Por quê? No que foi encaminhado para o Congresso, tinha lá, tirando atividades privativas da carreira do Seguro Social, e deixando isso em aberto. Colocamos a importância de ter lá que seria atividades de reconhecimento de direito, seriam atividades privativas e exclusivas da carreira do Seguro Social. Colocamos essa importância. Nesse ponto, o presidente do INSS foi bastante enfático, dizendo que foi um absurdo a forma como foi dado aquela redação e que ele estava aí disposto a fazer gestão no Congresso para que fosse alterada essa redação, e retornado aí a questão das atividades privativas da carreira. Outro ponto que a gente discutiu foi na tentativa da implementação do grupo de trabalho dos programas de gestão. Isso é algo que a gente já vinha tratando com o Rolim, enquanto estava na presidência, e sempre enrolando a gente, nunca conseguiu colocar isso efetivamente para funcionar, porque esse GT que a gente quer tratar do programa de gestão seria um GT abrangente, onde a gente tratasse de metas, tratasse de saúde do trabalhador, tratasse de uma forma geral do que diz lá a IN 65 e a gente colocar isso na visão e nas necessidades que tem aí o servidor do INSS e a própria instituição. Nesse ponto, o presidente falou que vai sim abrir o grupo de trabalho dos programas de gestão para que a gente faça aí essa discussão mais aprofundada de todo o processo de trabalho
no INSS, inclusive falando da questão do atendimento, né? Então isso o presidente se comprometeu a levar para frente e publicar aí portaria falando desse GT, né? Que a gente entende que, se for implantado, é um ganho para a categoria, uma vez que é o servidor que vai estar discutindo sobre as suas pautas, e aí inclusive entra também a questão da pontuação, né? De metas justas, que não seja algo abusivo. Outro ponto foi a perícia médica do servidor, algo que a gente vem, enquanto grupo, vem tratando no INSS, dizendo da necessidade de que seja recomposto logo essa questão da perícia médica, porque tem vários servidores que estão aguardando essa perícia médica e isso não acontece. Nesse ponto, ficamos de marcar uma nova reunião, né, com o Jobson, que será o diretor da DGP, e ele falou que isso tá próximo de ser emitido aí um decreto para sanar muitas dessas situações, né, de problemas que a gente está encontrando aí na falta de realização de perícia do servidor. Outro ponto que a gente colocou foi a questão do REAT, a necessidade de se retomar a discussão do REAT. Não só do REAT, mas sim se retomar a discussão do atendimento ao público, né, nas agências do INSS. Uma vez que vários cidadãos têm aí seu direito de atendimento, né, seu direito de acessar os serviços do INSS cerceado por conta da falta de um servidor, né, do atendimento ao público ali nas agências. E colocamos a necessidade de que o INSS faça essa retomada, e aí também retomar a discussão do REAT, que é aí a nossa jornada de 6 horas, né? Que seja recomposta para as agências que conseguem ser recomposta e ampliada para as outras agências também, né? Na questão do atendimento. Um outro ponto muito importante que a gente tratou foi essa questão do reajuste salarial, né? No caso, na recomposição das perdas inflacionárias que a gente vem tendo ao longo do tempo. Colocamos toda a insatisfação da categoria nessa situação, né, onde a gente vê que outras categorias estão sendo beneficiadas com a possibilidade aí de reajuste, e aí a gente não faz crítica nenhuma, porque a gente entende que todo servidor merecem sim um reajuste, mas principalmente dá um olhar mais aprofundado, né, um olhar melhor para a carreira do Seguro Social, que estamos aí desde 2017 sem nenhum tipo de reposição. Então seria muito importante essa pauta para a categoria, que isso mobiliza inclusive a categoria para um estado de greve, para algo nesse sentido. Nesse ponto, o presidente falou que ele entende, né, que realmente é necessário e que faria esforços aí para tentar colocar essa pauta junto aí ao Ministério da Previdência e também ao Ministério da Economia. Né? Sabemos que não está na mão da presidência do INSS, mas esse pode fazer uma interlocução com os outros órgãos que sim detêm o poder de fazer o reajuste ou não, para dar andamento nessa pauta e que a gente possa ter aí os reajustes, pelo menos uma reposição, e se tornar uma coisa justa para todos os servidores e não para categorias específicas escolhidas a dedo aí pela Presidência da República. Um último ponto que foi tratado foi a questão da insalubridade, né? Que temos aí toda essa situação de não ter os laudos técnicos, né? Para que seja implantada a insalubridade para vários servidores, e o que o INSS nos disse foi que contrataria, né, uma empresa para fazer aí esses laudos os laudos técnicos para embasar a questão da insalubridade. Então acho que é isso que a gente tratou hoje nessa reunião com o INSS. Um ponto importante é a criação do GT, dos programas de gestão, né? O ponto que a gente acha que ficou mais próximo de ser encaminhado.
né? E então foi isso. Agora, como avaliação, a gente entende que a presidência do INSS, o novo presidente do INSS, ele é uma pessoa mais aberta, né? Pelo menos demonstrou na questão de fazer o diálogo com as entidades representativas e passar nossas pautas para frente. Eu acho que é importante que a categoria esteja mobilizada, né? Principalmente nesse ponto, mobilizada, atenta aos movimentos. A gente tem que estar também o tempo todo falando aí com o novo presidente para que não seja mais, né, mais do mesmo, porque o Rolim também prometia muito para a gente e não entregava nada, né? Então a gente entende que o novo presidente ele tem uma abertura maior, mas nada funciona se não tiver uma cobrança da categoria, né? Algo que a gente não dê descanso para o INSS. E a mobilização vai ser muito importante, principalmente nessa pauta do reajuste, né? E temos que estar mobilizado e, se for o caso, entrar e fazer discussões nos estados, com as outras entidades, para que colocamos aí, se for o caso, estado de greve e para que tenhamos, né, essa pauta do reajuste, que a gente sabe que não é fácil, não é tranquilo de passar, mas é necessária. E precisamos estar mobilizados para esse e para outras pautas que a gente vê que está travada, tanto no âmbito do INSS quanto no âmbito dos outros ministérios. Então é isso que a gente tinha que trazer aqui. Depois faremos um relatório mais elaborado para que vocês acompanhem, né, e fiquem aí atentos a esses movimentos das suas entidades e do INSS. Um abraço a todos e a todas.